A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem, em mais essa oportunidade de estar compartilhando com você esse livro, né, um livro de homilética. Homilética está falando conosco a respeito da relação entre o pregador, ou ministrante, e o público-alvo, ou a igreja, né? Então, é uma matéria de suma importância para aquele que quer desempenhar bem esse papel de estar diante, de se colocar diante de um público e tem o desejo de transferir bem, transmitir bem a mensagem de Deus. A unidade é a unidade 1, capítulo 5, e a lição 3, homilética, fundamentos da pregação bíblica pentecostal. Estamos tratando nesse capítulo a respeito das técnicas e dos cuidados que um pregador, um ministrante tem que ter para não ocorrer em deslizes e melhorar a sua eficiência, é claro, diante de uma pregação. Nós sabemos que a ministração da palavra de Deus, ela vem através da sua revelação. Então, a evidência, a total evidência, está sobre o Espírito Santo de Deus mesmo. Né? Ele é suficientemente bom nisso. Mas nós podemos, através de técnicas, canalizar melhor aquilo que Deus quer falar diante da igreja. 5.3, então, vamos falar sobre pontuação oral. A pontuação oral, ela vai nos dar margem, e ela vai nos dar margem a respeito da mensagem enviada, da mensagem transmitida, com toda a sua evidência, com toda a sua essência. Né? A transmissão da palavra sem erro, ou sem margem de erro, para algum tipo de heresia. Então, a pontuação oral ela trabalha muito com a hermenêutica. A hermenêutica é a parte que nos ensina a respeito da gramática, né? E da interpretação bíblica, e onde muitos erram, muitas vezes. Muitos erram nas pontuações. Então, o pregador ele precisa entender, ele precisa conhecer a respeito da relevância da pontuação de um texto, senão ele pode tornar um texto uma heresia por causa de uma pontuação mal colocada. Um texto sem pontuação é o mesmo que um corpo sem espírito, não há vida. Dentro da pontuação, é a pontuação quem vai ajudar a dar o verdadeiro significado e o sentido necessário ao que se quer expressar, além de determinar o ritmo e a extensão das frases na oração. Então, a pontuação, ela determina o ritmo, o tempo que eu preciso parar, o tempo de pausa, aquilo que eu preciso inspirar, para que seja uma mensagem clara a ser transmitida. Então, eu preciso dessa pontuação para que haja uma melhor clareza da mensagem. Para o desenvolvimento do discurso, a leitura deve ser realizada em voz alta, o que exige exercícios de ritmo. Então, eu preciso ter uma boa expressão vocal ou da minha voz para que seja bem tonante aquilo que eu quero falar. Então, o pregador, o ministrante,
precisa ser claro, precisa ser audível dentro da pregação. Aí tem alguns pontos aqui, algumas pontuações orais, e é delas que nós vamos falar um pouco aqui a respeito disso. Isso vai viabilizar, vai clarear o texto em pauta. É aquilo que eu estou querendo evidenciar, aquilo que o pregador precisa e quer transmitir com clareza. Então, primeiro ponto, pausa longa que marca o fim de uma oração. O ritmo sofrerá uma desaceleração. Então, o ponto é o momento que eu parei, o momento que eu vou respirar para entrar num outro parágrafo. E muitas vezes, dentro do contexto de um texto bíblico, existem vários versículos. E dentro desses versículos, nós vamos cair em... muitas vezes nós vamos ler várias frases, e frases com uma pontuação final. O ponto, eu terminei o meu raciocínio, e eu vou começar outro. Então, uma pausa aí, né? E é preciso que o pregador entenda bem isso. Vírgula trata da pausa de pequena duração. O ritmo deverá ser mantido. Então, a vírgula ela vai ser uma pausa, né? Mas não podemos diminuir o ritmo. E a vírgula, no lugar certo, é onde vai trazer a verdadeira interpretação de um texto. Então, a vírgula, é importante observar a vírgula, porque ela é que vai pausar dentro de uma frase aquilo que eu quero falar. Ponto e vírgula é um momento de pausa com duração entre o ponto e a vírgula. O ritmo deverá ser mantido. Então, o ponto e vírgula é uma ação entre o ponto final da minha frase que eu quero falar e a vírgula. Ela vai fazer essa abordagem. Muitas vezes, quando entrar uma preposição ou uma pequena mudança de ideia dentro da minha frase. Mais um ponto aqui. 2 pontos. A pausa deve ser ligeira, serve para dar início a uma fala que explica uma ideia anterior. Muitas vezes, Jesus ele aborda a situação e o escritor, quando ele escreve a respeito dessa abordagem de uma parábola ou de um assunto que Jesus ia entrar, o escritor escreve dessa forma, e disse Jesus. 2 pontos. Aí o que ele disse? Aí nós vamos entrar no contexto daquilo que Jesus disse, ou na ideia do que Jesus disse. Então, os 2 pontos, ele faz uma pausa ligeira e ele serve para dar início a uma fala, a um raciocínio, ou uma mensagem que quer ser colocada, que deve ser colocada. Exclamação, a pausa deve ser breve, serve para dar certa expectação ao ouvinte. É um momento de reflexão, né? É um momento breve, porém é um momento de reflexão da ideia que está sendo colocada. Nós vamos ver aqui também, dentro da pontuação oral, a interrogação. A pausa deve ser breve, exprime uma ação de dúvida. Então, a interrogação ela vem exprimir dentro do texto uma expressão de dúvida. Jesus, quando ele segura Pedro pela mão, ele fala assim, por que duvidaste? Jesus interrogou Pedro a respeito do medo que ele tinha tido para a ocasião. Então, essa é uma abordagem também com pausa, para uma reflexão de uma situação a ser colocada. Parênteses, uma pausa deve ser normal, utilizado para separar um texto
indicações e explicações e comentários. Então, todas as vezes que eu vejo, todas as vezes que o pregador observa ou faz leitura, observa na leitura um parênteses, nesse parênteses está um comentário. Então, o pregador, muitas vezes, pode fazer uma abordagem de uma pausa e dentro de um parênteses, né? E isso acontece muitas vezes numa transcrição da Bíblia, né? Das Escrituras. O parênteses significa que foi um acréscimo do escritor trazendo uma observação ou um comentário. Então é isso, fechamos aqui esse capítulo. A nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, São Paulo. O nosso canal está aí, Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Também temos uma página no Facebook, no Instagram, ok? Participe conosco, né? Nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude a divulgar. Com isso, você estará divulgando o reino de Deus. Um forte abraço para todos e até a próxima aula, no nome de Jesus.